Oi, neném me abandonou, não quer ler aqui o santo comigo, mas eu leio pra nós, tá bom? Dia 5 de janeiro, São Simeão Estilita. É erro pensar que temos obrigação de imitar sempre o exemplo dos santos. Olha só que curioso. Em muitas coisas, não há dúvida, podem os santos servir-nos de modelo. E um dos fins da leitura que fazemos da sua vida é animarmos na prática das virtudes, como sejam a humildade, a caridade, a penitência e etc. Virtudes que eles praticam com heroicidade. O exemplo dos santos deu a Santo Agostinho, ânimo e coragem para continuar na prática do bem. O que eles conseguiram? Perguntava a si próprio. Não poderei eu conseguir? O modelo perfeito de todas as virtudes é Jesus Cristo, nosso Senhor. Para entrarmos no céu é preciso que sejamos imagens de Jesus, Filho de Deus. A imitação de Cristo é uma obrigação para todos sem exceção. Este é o meu Filho, muito amado, a quem deveis ouvir. É a ordem de Deus Pai, dirigida a todos nós. Ordem nenhuma recebemos de imitar os santos de Jesus, de imitar os santos. Ordem nenhuma recebemos de imitar os santos. De Jesus Cristo, diz a Igreja, Tu solus sanctus. Só vós sois santo. Jesus é a luz e a verdade. Nos santos pode haver e há imperfeições. Na vida de alguns santos há exageros e por esse motivo nem sempre seus exemplos nos podem servir de modelo. Jesus Cristo, Jesus Cristo quer ser e é modelo para todos os homens, de todos os tempos, o que não pode afirmar quando se trata dos santos. Só Jesus Cristo tem o direito de dizer: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E em outro lugar, se queres ser perfeito, vem e segue-me. Quem dos santos, se Quem dos santos, e se fosse de todos o mais santo, poderia como Cristo afirmar: Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Parei para beber uma aguinha, tá muito calor. Feito este preâmbulo, siga a leitura da vida de São Simeão Estilita. Natural da Síria, viu Simeão a luz do mundo em 390. Até a idade de 14 anos, tinha por preocupação vigiar o gado do pasto, ouvindo numa prática as palavras: Bem-aventurados os tristes, porque serão consolados. Surgiu-lhe na alma o desejo de servir a Deus numa vida santa e perfeita. Para este fim, entrou para o convento. Só 2 anos. Entrou para o convento. Só 2 anos lá pôde ficar. Seu modo de pensar e mais ainda sua inclinação à prática da piedade e penitência que aos monges pareciam exageradas, a um tanto fora dos moldes da praxe comum, fizeram com que a permanência se lhe tornasse impraticável. Um outro convento abriu-lhe as portas. Abriu-lhe as portas. Um outro convento abriu-lhe as portas. 10 anos passou Simeão no mais perfeito recolhimento, até que o abade uma perturbação da vida monástica. Até que o abade o demitiu, porque receava uma perturbação da vida monástica, como consequência das esquisitices do religioso, cujas práticas discordavam demais da regra por todos observada. Simeão procurou então a solidão de uma montanha muito alta, onde construiu uma cela sem coberta, para que não pudesse assaltar a ideia de afastar-se daquele sítio. Pôs no pescoço e no pé direito uma corrente de ferro muito pesada, cuja outra extremidade estava presa à rocha. Não tardou que muito povo afluísse àquela montanha para ver e admirar o homem santo, e dele receber conselhos e lembranças. As insistências suaves e convincentes do bispo Simeão concordou que lhe tirassem os grilhões.
Tem uma foto dele, ó. Tá vendo? Mas ele tá sem os grilhões aqui, sem as correntes. Vou continuar. Como, porém, o afluxo das multidões o incomodasse, construiu uma coluna bastante alta de 3 palmos de diâmetro, cercada de uma balaustra de 3 palmos de altura. Esta coluna, que não lhe dava comodidade alguma, nem lugar para se sentar ou deitar, serviu-lhe de morada durante 7 anos. Corrido este tempo, Simeão fez uma coluna muito mais alta e nela morou por 30 anos. O que nos parece extraordinário, extravagante em supremo grau, Deus aprovou como comprova o dom dos milagres que deu ao santo. Da sua coluna, Simeão desenvolveu uma atividade admirável para a salvação de muita gente, cristãos e pagãos. As conversões contavam-se aos milhares. Tribos inteiras de árabes e persas renunciavam à idolatria. Quem diria que a vida penitente do estilita contribuísse, como contribuiu poderosamente para o feliz êxito do Concílio de Éfeso, no qual os bispos orientais concordaram na condenação da heresia nestoriana. Simeão morreu na idade de 70 anos e sob sua coluna foi construída uma basílica. Você tá me ligando, vou recusar, tá, neném? Que eu tô no meio da leitura. Nota: Simeão teve muitos imitadores no Oriente, quase nenhum no Ocidente. O extraordinário e esquisito que há na vida desta classe de santos tem sua explicação no caráter dos orientais, que propende para manifestações de piedade exagerada, de penitências excêntricas e grotescas. A experiência ensina que a perfeição pode ser adquirida por meios muito mais suaves do que aqueles que os estilitas empregaram e que estes meios, por mais esquisito que sejam, nem por isso são os mais infalíveis. Em todo caso, é digna a admiração a força de vontade e a constância heróica de que aqueles santos deram prova. Acabou a vida do santo, agora são as reflexões. Tá acabando. 1. Um dos santos cuja vida absolutamente não convida a ser imitada é São Simeão. O nosso tempo não compreende a espécie de penitência que São Simeão praticou. No entanto, a verdade que levou São Simeão a servir a Deus de um modo aparentemente tão esquisito, nós a reconhecemos. É uma das verdades que tanto nos deve preocupar, como preocupou o santo de que tratamos. Abre aspas. Muitos são os chamados, poucos, porém, os eleitos. Fecha aspas. Muito nos deve interessar saber se pertenceremos ao mínimo ao número dos eleitos, ou seremos excluídos da eterna bem-aventurança. Cristo ensina-nos dizendo: apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são que nela andam. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que leva à perdição, e muitos são os que nele acham. Palavras como essas, ditas por Nosso Senhor, que não nos engana, devem necessariamente nos preocupar e nos convencer da necessidade absoluta de fazer penitência, se não numa coluna como praticou São Simeão, certamente de um modo que mais condiga ao meio em que vivemos. Longe de nos desanimar com a verdade proposta, temos bastante motivo de crer na certeza da nossa salvação. Se todos os homens, sem exceção alguma, são destinados para o céu, se todos igualmente de Deus recebem as graças suficientes para alcançar este fim, se no poder de cada um fazer ou não o que Deus manda, claro é
que também para nós é possível o prêmio eterno, que é a eterna glória. Perde-se quem quer. Procuremos estar sempre no meio daqueles poucos de que Deus nosso Senhor diz que acham no caminho estreito, que conduz à vida eterna. Eita, grandão. Segunda reflexão. O maior consolo na hora da morte deve ser uma vida passada na santidade e inocência do coração. Preciosa é a morte do justo, preciosa porque traz à alma a felicidade, a tanto almejada. A união eterna com Deus, a morte do justo e a rica colheita dos seus merecimentos, a recompensa das virtudes e os sacrifícios feitos no serviço do Senhor. Não há mais nada que lhe possa arrebatar o galardão. Com São Paulo, pode o justo na hora da morte dizer, abre aspas, pelejei boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé, pelo mais me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Fecha aspas. Os merecimentos, as virtudes, tudo que sofreu pelo amor de Deus, as vitórias sobre as tentações, serão outros tantos mensageiros de paz que rodeando o leito da morte, encherão de alegria e consolo a alma do justo, sabendo-se na graça de Deus confiadamente, se entrega à misericórdia divina, certo que terá na pessoa de Cristo não um juiz, mas um Salvador. Santos cuja memória é celebrada hoje. Vamos ver. Muitos mártires que no tempo da perseguição diocleciana deixaram a vida pela fé no Baixo Egito. Santa Sinclética Virgem, natural de Alexandria, fundou uma espécie de convento perto da cidade. Santo Atanásio, em termos elogiosos, se refere às grandes virtudes dessa santa. Santa Emiliana Virgem, tia de São Gregório Magno, com suas irmãs, levou uma vida retirada do mundo em estrita observância de uma regra. Santa Apolinares Virgem, filha do imperador Antêmio, viveu no século V no Egito. E, por fim, Santo Eduardo, rei da Inglaterra, de 1042 a 1066. Nossa, morreu tão jovem. Filho de Eteuredo e Ema, esposo de Edite, com que viveu em matrimônio virginal. Querido por seus súditos, deu ao país justas e sábias, muitas das quais ainda vigoram. Leis justas e sábias, muitas das quais ainda vigoram. Fundou muitos conventos e construiu igrejas, padroeiro dos reis da Inglaterra. Padroeiro dos reis da Inglaterra, que legal, Santo Eduardo. Nossa, viveu tão pouquinho e fundou conventos, igrejas, casou. Interessante, né? Estamos dia 6 de janeiro agora. E tava pensando no banho, né, Neném? Eu ia te falar pessoalmente, mas eu vou falar aqui no vídeo. Inclusive. Que eu tava escutando um vídeo do Thiago Brunet e tal. E daí uma hora ele falou alguma coisa. Se aproximar mais de Deus. E daí eu pensei, se aproximar mais de Deus, eu preciso. E pensei em uma coisa que eu posso fazer pra se aproximar mais de Deus, que é muito simples, que eu não sei porque eu não comecei ainda. Que é parar de falar palavrão. Eu vou parar completamente de falar palavrão. A partir de hoje, a partir de agora. Palavrões fortes, não. Palavrãozinho tipo, droga. Tipo, acho que eu só consigo pensar em droga. O resto é tudo palavrão ruim. Então, nada de palavrão. Te amo, neném. Espero que tenha gostado da leitura. Doido esse santo de hoje, né? Tanto que a leitura falou, tipo, não copia ele que ele é doido. Várias vezes.